Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e você está em mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer uma análise e uma projeção para esse confronto entre Corinthians contra Santos, valendo pelo Campeonato Paulista. O bom momento do Corinthians contra um momento não tão bom assim do Santos, porém o Santos com o Neymar ainda sem marcar, ainda sem ter um jogo decisivo, então nada melhor do que um jogo contra um rival jogando na casa dele na posição de visitante para enfim, quem sabe, o Neymar desencantar, fazer o seu gol, ser decisivo e dar muitas alegrias aí para o torcedor do Santos. Precifiquei esse jogo, tenho sim meu favorito, tenho sim meu underdog, tenho sim uma possível entrada que eu estarei fazendo devido ao que os meus métodos mostraram. Vou compartilhar com vocês então aonde está o valor nesse confronto, levando em consideração e fundamentado na minha precificação e na minha metodologia. Antes disso, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dessa forma você me ajudará e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Antes de falar do jogo também de hoje entre Corinthians e Santos, o jogo de ontem, caso você não tenha acompanhado o vídeo, tem o vídeo aí, vou deixar aí na tela final, o vídeo projetando Manchester City contra Real Madrid, dizendo que tinha muito valor para ficar contra o Manchester City a 2.06, até mesmo para a vitória do Real Madrid, mas eu confesso que fui um pouco covarde, não consegui colocar dinheiro a favor do Real Madrid, então fiquei dependendo de dois resultados, que seria o empate ou a vitória do Real Madrid. É verdade, essa odd bateu, foi difícil, foi nos últimos minutos ali, então acho que eu fiquei muito bem posicionado na exposição que eu estava em relação a ficar contra o Manchester City, bateu um investimento aí de 25%, com 26% cobrado aí pela casa de apostas, no caso, então, para 100% de rendimento, então, mais 25% de rendimento sobre o valor inicial da minha banca nessa temporada de 2025. Falado, então, sobre o jogo de ontem, que foi muito bom, acho que foi uma entrada muito boa, caso você tenha pego essa entrada aí, parabéns, obrigado por confiar na minha metodologia e na minha precificação, que também estará hoje à prova nesse jogo entre Corinthians contra Santos, valendo pela rodada 9 do Campeonato Paulista, às 21h35. Na minha opinião, sim, está bem precificado, de certa forma até justas essas odds, o Corinthians é sim, na minha opinião, favorito, joga em casa, tem um time de certa forma melhor do que o time do Santos, mas na minha opinião, nada como um jogo como hoje para o Neymar, então o fator aí mais importante do jogo, talvez mais importante do Santos, o único jogador que na minha opinião pode desequilibrar, achar uma bola e uma ou duas bolas e ganhar o jogo sozinho. Ainda estamos à espera desse jogador, ainda não sabemos se esse pacote Neymar está incluso essa versão dele, mas caso estiver, então eu acho que essas odds estão bem desreguladas, com uma odd de 5.8 para o Santos vencer a partida. Na minha opinião e na minha precificação, tive 3 pontos de mais EV, sendo eles lei ao mandante favorito Corinthians, back empate a 3.80 e back Santos a 5.8. Por experiência e por metodologia, quando isso acontece, quando eu tenho 3 pontos de mais EV, esse jogo tende a não terminar empatado, então provavelmente estarei fazendo esse lei empate a 4.10, só me resta mesmo medir aí o risco versus recompensa, confiar no método, o quanto confiar, o quanto de dinheiro eu posso colocar aí. É um jogo que é uma precificação, é um método, ficar contra empate nesse contexto é um método que funciona muito bem comigo, porém a 4.10, risco versus recompensa, ali se tratando de um Santos que pode dificultar o jogo para o Corinthians, esse jogo terminar empatado, então ainda não tomei minha decisão ainda. Mas se eu fosse fazer alguma coisa a favor de algum time, seria a favor do Santos devido ao valor, ou então contra o Corinthians a 1.73, mas a princípio, confiando na minha metodologia, na minha precificação, na minha experiência no decorrer dos anos, esse lei empate a 4.10 me interessa e muito, a não ser pelo valor de 4.10. Se tivesse ali por perto de 3,50, até uns 3,60, 3,70 ali, eu acho que seria mais atrativo. A 4.10 aí é um risco pesado a se correr para um confronto, na minha opinião, que terá tudo para ser bem equilibrado, apesar do mau momento do Santos e do bom momento do Corinthians, apostando mais que o Neymar nesse jogo, caso ele for para o jogo, ainda também é uma dúvida aí, pode ser esse o jogo que ele
conseguirá desequilibrar e dar uma resposta aí que o torcedor do Santos espera, com exceção do primeiro jogo, que ele entrou bem, talvez pelo clima, emoção de festas ali, temos essa impressão de que ele jogou bem. Já o jogo passado ele não jogou nada, foi apenas mais um em campo, um jogador comum, uns jogadores do Santos que não tem tanto nome, tanta mídia como ele, jogando melhor do que ele. Nesse confronto contra o Corinthians, eu tenho certeza que, motivado e inspirado, tem tudo para ele fazer um bom jogo, quem sabe jogar até mais do que os 45 minutos que está previsto aí na dosagem de minutos. Com certeza, então, nada como um jogo como esse, nada como o Corinthians contra Santos em Itaquera, lá na Neoquímica Arena, para que o Neymar dê a resposta ao torcedor do Santos. Dito tudo isso, então, um vídeo curtinho aí só para não deixar passar em branco esse clássico que, na minha opinião, tem sim valor. Confio em vocês aí para deixar o seu comentário, caso você tenha feito a entrada, caso tenha alguma outra opinião, fique à vontade, esse é o espaço de vocês. Espero vocês no próximo vídeo então. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!